Lira, PEC de transição. Falando no Lira, o presidente da Câmara se reuniu ontem com integrantes do PT para discutir a PEC da transição, decidiu acelerar a tramitação da proposta. O que ele fez? Ele apensou, ele juntou a PEC da transição a um texto que já estava numa fase mais avançada na casa e com isso não vai ter que passar por uma série de comissões, vai direto para o plenário. O texto deve começar a ser discutido já amanhã por deputados e a previsão é que a votação ocorra na quarta. Dá a sua colaboração para apressar esse processo de votação e tomara que aconteça e que deslanche, né? O Marcelo Castro já redesenhou o orçamento para a hipótese, claro, de a Câmara aprovar. Vamos ver o que vai acontecer. Se a Câmara aprova, se não aprovar tudo, pode aprovar uma coisa fatiada, caso alguma coisa fique pelo meio do caminho. Agora, é importante falar do que o Castro andou fazendo, porque a gente relembra o que muita gente tem esquecido de forma muito conveniente, o que é aquela estrovenga que chama o orçamento do ano que vem. Vai lá. É isso, Marcelo Castro, senador, que é o relator do orçamento de 2023, como você disse, ele já projetou aí esses 145 bilhões extras que devem passar pela PEC, né, que a Câmara, que já passou pelo Senado e a Câmara vai discutir essa semana. Por exemplo, esses 145 bilhões extras vão garantir pagamento de R$600 do Bolsa Família, além de recursos que vão permitir o funcionamento do programa Farmácia Popular. A área da saúde, aliás, foi a mais beneficiada pela PEC, junto com a educação. Segundo Marcelo Castro, o SUS vai receber mais 22 bilhões de reais para o custeio das atividades, já o MEC deve ter um incremento de 11 bilhões de reais. Desse dinheiro deve sair, por exemplo, o reajuste no valor da merenda escolar. E 10 bilhões para o Minha Casa Minha Vida. Olha aqui, e nós fomos pioneiros dessa informação aqui com clareza, porque eu fui escarafunchar lá o orçamento. O orçamento da saúde... Existe uma fila enorme no SUS para cirurgia, que está parada. E o orçamento da saúde do ano que vem tem 16,6 bilhões a menos do que o orçamento deste ano. 16,6 bilhões a menos. Os residentes médicos que recebem pelo Ministério da Educação estão sem receber. E o MEC no ano que vem tem 4 bilhões a menos. Né? Sendo que é preciso corrigir, por exemplo, o valor da merenda. O Minha Casa Minha Vida, 34 milhões. Eu não disse bilhões, disse milhões. Nunca se viu isso. Então aí, nesse redesenho, vão 22 bilhões a mais, 22,7 na verdade bilhões a mais para o Ministério da Saúde. Então não só repõe os 16,6, como dá um suplemento necessário, que é preciso eliminar a fila de cirurgia. Mas quase 11 bilhões para a educação, 10 bilhões para o Minha Casa Minha Vida, 70 bilhões só para o Bolsa Família. E esses 70 bilhões significa só pagar os 200 a mais e os 150 a mais por criança. Porque 105 já estão reservados lá. O Bolsa Família total é 175 bilhões. Então é claro, desculpem, os 145 bilhões significa recompor o orçamento. Né? E sim, depois é preciso pensar âncora fiscal, é preciso pensar controle da dívida, é preciso pensar tudo isso. A filha de auxílio do Bolsa Família já tem 128 mil famílias à espera. 128 mil pessoas, desculpe. Porque houve... O Bolsa Família criou ali, como eliminou alguns critérios necessários de averiguação, houve famílias se dividindo e hoje tem famílias de uma pessoa recebendo o benefício. Né? Então é preciso, inclusive, pensar a qualidade desse gasto também, que está, obviamente, mal pensada. E o mau pensamento esteve presente o tempo todo. O Bolsonaro mandou a medida provisória do salário mínimo. Eu quero lembrar aqui como é que se fez essa campanha eleitoral. Né? Por que eu estou falando isso? Vai lá. Bolsonaro mandou essa medida provisória do salário mínimo para aumentar o valor dos atuais 1.212 para 1.302 a partir de 1º de janeiro, um reajuste de cerca de 1,5% acima da inflação, que seria o primeiro ganho real concedido
desde o início do governo Bolsonaro, só que esses 1.302 vêm abaixo do que o próprio Bolsonaro prometeu durante a campanha. Você já falou sobre isso aqui e a gente vai relembrar para o ouvinte, a gente tem esse trechinho separado. Tanto é verdade que nós reajustamos, acertamos a economia, que eu posso anunciar que a partir do ano que vem o novo salário mínimo será de R$ 1.400. Tá aí. Né? O Lula está prevendo 1.320. A irresponsabilidade fiscal do Lula. As coisas são o que são.